Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Começa agora aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje no programa temos o prazer, a honra de receber aqui o vereador pastor Marcos Elias. Ele é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campos, né? E vem para falar aí sobre esse novo julgamento das contas, sobre essa polêmica e vamos falar também das suas ações, dos seus planos políticos, enfim. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição, né? Obrigado aí pela sua presença. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, amigo Arnaldo Neto. Prazer estar com vocês aqui, matando um pouquinho de saudade, que eu gosto muito de rádio, né? E prazer estar com vocês, espero poder contribuir com vocês aí no programa e bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também, né? Que Deus abençoe a todos, e a frase que eu uso aqui na Câmara: e em Deus faremos proeza. Bom dia, pastor, vamos começar, eu vou inverter um pouquinho, deixar essa parte das contas para o próximo bloco. Eu vou ouvi-lo em relação ao seu mandato, em relação ao governo. Você já tentou ser vereador em outra oportunidade, né? Já foi candidato em outra oportunidade, conseguiu a cadeira agora nessa última eleição, justamente num momento extremamente atípico, que é com relação a essa pandemia. Mas, mesmo com a pandemia em curso, o que você poderia pontuar do seu mandato, que você pode colocar como positivo desse início de mandato? Estamos falando de 5 meses de mandato. Quais são as principais ações desse mandato que você pode colocar, inclusive envolvendo a própria pandemia, né? Que quase tudo gira em torno dela. Então, você bem perguntou, em 2016 eu vim candidato pela primeira vez, né? Tive aí 1.479 votos pela primeira vez, perdendo por 38 votos a eleição na ocasião. E foi uma experiência boa, válida, de uma campanha de muitos amigos. Em 2018, tive a oportunidade de vir candidato a deputado estadual. Tive 6.106 votos. E agora chegamos aí, emplacamos com 2.190 votos, né? Conquistando aí a cadeira de vereador. E mesmo nas nossas limitações, mas tenho procurado representar bem nosso povo de Campos. Pastor, agora, você falou, você foi candidato a deputado, foi candidato a vereador, sempre pelo PSC? Sempre pelo PSC. Eu já fui filiado a outro partido antes, mas não cheguei a atuar, militar, depois fui pro PSC e estamos lá, até hoje. Certo, então vamos falar um pouco sobre essa relação partidária, sobre a relação com o governo do Estado mais tarde, mas eu queria voltar a falar um pouco sobre essa questão do mandato, né? Você acha que de alguma forma o desenvolvimento de ações ou de propostas, de projetos, acaba sendo emperrado também, acaba sendo atrapalhado também devido a esse momento de pandemia que a gente passa? Sim, muito. Nós temos muitos projetos que nós falamos durante a campanha, né? Estamos com alguma dificuldade de colocar em prática justamente por conta dessa pandemia, né? Por conta de alguns projetos até que a gente sabe que vai aglomerar, alguns a gente está colocando já em prática. Um dos projetos é que eu sempre disse o seguinte: a nossa população ela está órfã de político presente, essa é a realidade. Políticos que ganham as eleições e fogem do povo. Como eu fiz uma campanha limpa, transparente, sem muita promessa, então eu tenho a tranquilidade de estar no meio do povo. E durante a campanha eu falei muito sobre gabinete itinerante, que é estar visitando os bairros, montando... ainda não fiz, nós vamos montando um stand, um local para atendimento das pessoas, porque as pessoas estão sentindo essa falta, essa ausência do político presente. E sempre disse uma coisa: não seria o salvador da pátria, não consigo resolver todos os problemas, mas a população vai ter um amigo que vai ouvir, trazer a demanda. E mesmo nessa dificuldade da pandemia, eu entendo que nós estamos semeando, e na medida que vai flexibilizando, a gente vai colhendo os frutos aí do que a gente está semeando nesse tempo. Com dificuldade de colher no momento, mas a população pode ter certeza que eu estou tanto na Câmara quanto nas ruas buscando solução para os problemas, para as demandas.
Eu falei de pandemia em alguns momentos, tanto no primeiro bloco quanto nesse aqui, agora já na conversa com você. Eu queria ouvir a sua opinião relacionada ao enfrentamento à pandemia, as medidas, sobretudo, do governo Vladimir Garotinho. Como que você avalia as medidas que o governo tem tomado aqui, as medidas locais, para enfrentar aí essa que é a maior crise sanitária do nosso tempo? Sim. Então, só concluindo, que eu não acabei não concluindo, com relação ao gabinete, como já correndo nesse assunto, então, o meu gabinete itinerante é um projeto nosso de visitar os bairros, mas hoje eu estou inaugurando um gabinete no bairro onde eu moro, tá? No Parque Prazeres, gabinete de atendimento, para estar mais próximo, apesar de morar lá, mas o trabalho é por toda a cidade, a gente vai ter um local ali para atendimento do nosso pessoal já no Parque Prazeres. Seria inaugurado ontem, mas eu estava na correria, não deu, a gente vai estar inaugurando hoje. E com relação à pergunta que o senhor havia me feito sobre o enfrentamento à pandemia, eu tenho observado, inclusive na semana passada tive conversando com o secretário de Saúde, tenho estado sempre com o doutor Rodrigo, e eu tenho visto a vontade de acertar, tá? Porque é uma equipe preparada, tá? Eles são profissionais e a gente vai observando o trabalho deles e o desejo é de acertar, tanto dos secretários, né, que são profissionais, que têm conhecimento da causa diário, que caminham de perto. Às vezes a gente está aqui tentando ajudar, mas quem está sentindo, na verdade, a quentura do fogo é quem está lá na secretaria lidando com as demandas diretamente, né? Mas eu vejo muita vontade de acertar, né? Às vezes incompreendido por muitos, né? E nós, como vereadores, não nos furtamos da nossa responsabilidade de estar fiscalizando, estar acompanhando de perto, mas que eu saiba, né? Os companheiros saibam que eles estão ali, são profissionais, mas nós estamos acompanhando de perto porque é o nosso dever de fiscalizar todo o trabalho do município, né? Eu vejo que a gente espera em Deus que essa fase passe logo, para que se flexibilize. A gente se preocupa muito com a questão econômica do município, né? Então, às vezes a gente sai do nosso limite, né, das nossas mãos, mas a gente coloca sempre na mão de Deus e pede direção a Ele para que a coisa dê certo. Agora, essas medidas, esse vai e vem de medidas de flexibilização, de medidas de restrição, você sempre participa dessas conversas? Nós temos um comitê de crise que avalia, a Câmara participa disso. Qual a sua participação efetiva enquanto vereador no acompanhamento das ações de enfrentamento à pandemia? Então, eu tenho participado sim, né, do gabinete de crise, das reuniões, né, e às vezes a gente não dá opinião ali no momento da reunião, mas a gente envia também as nossas opiniões aos responsáveis, né, e aí eles avaliam, né, o que a gente coloca e o conhecimento que eles têm, né, eles buscam conhecimentos e aí a gente também, eu tenho a maturidade, o amadurecimento de entender que eu não sou médico, não sou especialista no assunto, mas eu sou responsável, eu sou um dos responsáveis de responder pelo nosso município. Então a gente encaminha, né, as demandas, as solicitações, às vezes eu encaminho, até que algum amigo me manda, fala, pô, isso aqui pode dar certo, a gente encaminha, eles avaliam e aquilo que dá para colocar em prática, eles colocam, mas eu tenho participado sim, diretamente, apesar de talvez alguns não me veem opinando ali no momento, mas nós temos participado, temos algumas comissões na Câmara, tá, responsáveis, né? Inclusive eu faço parte de uma comissão, que é a comissão de fiscalização de templos religiosos, não é de igreja A ou de igreja B de denominação, mas eu faço parte de uma comissão que tem tudo a ver também, né, com o enfrentamento à pandemia. Então nós estamos aí, ativamente participando de todo o processo. Só perguntar sobre essa questão da pandemia, como que o senhor viu aí o fechamento do CCC anunciado a descentralização desse CCC? Então, embora na visão a gente acha ou pode, até eu não posso afirmar aqui, né, mas às vezes a gente acha que vai prejudicar de um lado ou outro, mas os estudos são feitos, eu acho que descentralizando, abrindo umas postos de atendimento, eu acho que se aproxima mais da população, né? Pode ter os pós e pode ter os contras, sim, não temos dúvida disso, mas talvez assim dê um melhor atendimento para quem precisa de uma internação, ou quem sabe vai se flexibilizando, e essa é a nossa esperança, e que daqui a pouco o Hospital Beneficência, que
que funcionava, né, como CCC, daqui a pouco volta às suas atividades normal, né, a sua atividade normal e atendendo outros casos, né? Então eu vejo assim uma forma de uma tentativa para acertar, né, e espero que tenha sido acertada, né, que atenda melhor o nosso povo. E na verdade é o que a gente sempre se preocupa, por conta da pandemia muitos outros atendimentos ficaram de lado, né? Deu-se uma impressão de que não temos outros problemas. E na minha visão, acredito que pode ser descentralizando, vai flexibilizando e voltando aos atendimentos, com tantas pessoas que morrem com tantos outros problemas de saúde. Pastor, não seria até o... Desculpa, mas eu vou botar meu ponto de vista aqui, a gente está conversando sobre isso, mas não seria até o contrário, porque tipo, as UBSs, eu não iria a UBS que está atendendo pacientes de Covid, né? Porque é um espaço menor, em que o atendimento fica mais prejudicado, e ali era um lugar específico para isso. O que me chama a atenção, e eu coloquei no primeiro bloco, eu gostaria de ouvi-lo francamente, se tem alguma conversa sobre isso, porque nós sabemos que a relação hospital contratualizado que é uma palavra campista, né, porque é contratado, os hospitais contratados pela prefeitura e a própria prefeitura é uma relação ruidosa desde o governo Rosinha. Foi ruidosa no governo Rosinha, foi ruidosa no governo Rafael Diniz, e está começando agora o governo Vladimir, até com um certo voto de confiança, até mesmo porque o vice é Frederico Paes, que já foi diretor do Hospital dos Plantadores de Cana, um dos que prestam serviço ao município. Mas não soa como uma certa relação ruidosa, esse rompimento repentino, porque o senhor colocou que acompanha o gabinete de crise. Eu não me lembro, e aí se eu estiver errado, se eu tiver essa informação, eu gostaria de esclarecer isso pra gente, eu não me lembro que em momento nenhum foi discutida essa descentralização. Ela não foi muito rápida? Não, de fato, portanto eu não tenho muitas informações sobre esse assunto, porque de fato não passou pela reunião do gabinete de crise. Então é uma informação que eu não tenho como te passar exatamente detalhes, o motivo real, o porquê, né? Como eu falei, na minha visão, né, eu acredito, né, quando eu falo com firmeza, porque eu tenho conhecimento de causa, né, mas na minha visão acredito que seja isso, mas pode ter algum outro problema, sim, né, que eu não tenha conhecimento, como a mídia possa não ter também, mas que não me impede de buscar essa resposta, né, até para a nossa comunidade, para que tenhamos total transparência. Mas eu acho que é um momento de sensibilidade, né, de dificuldade que o município está enfrentando, não só o município, o estado, o país, né, e eu acho que se tiver acontecendo alguma insensibilidade, não é o momento para isso, se estiver, não é o momento para isso, mas eu vou buscar essas informações, né, na visão. Agora, você falou no blog, numa pergunta anterior, você falou que faz parte desse grupo de trabalho da Câmara que fiscaliza a questão do o seu grupo de trabalho dos templos, né? Mas tem de vacina, tem de leitos, enfim, são os vários grupos de trabalho que foram criados pela Câmara para acompanhar nessa questão da pandemia. Está claro que você é pastor, traz até no nome de né, o pastor Marcos Elias, né, conhecido pela atuação à frente da igreja, mas a gente recorda aqui que a votação transformar templo religioso em questão essencial recebeu crítica também, não só aqui em Campos, foi um projeto que foi discutido em outras cidades do país também, né, e sempre gerou algum tipo de crítica. Como que o senhor responde a essas críticas, a transformar a abertura de templo em serviço essencial? E aí eu vou passar um pouquinho do vereador, vou ao pastor. Num momento como esse, Deus, que para a fé é onipresente, há necessidade da pessoa estar reunida em templo? Não seria a casa da pessoa mesmo, a própria igreja? Arnaldo, eu como experiente tenho 43 anos de idade, 43 anos servindo a Deus, tá? Quase 20 anos de ministério pastoral. Eu tenho consciência de que se a igreja quando estiver fechada, eu consigo servir a Deus dentro da minha casa com minha família. Mas lamentavelmente nem todos têm essa base e esse alicerce, que são totalmente dependentes da igreja. A igreja é um pronto-socorro, essa é a realidade. Então, se fechar a igreja, se fechar os templos, a igreja de Cristo ela continua avançando. Tá? A igreja não parou. A igreja não parou agora não, a igreja sou eu, a igreja somos nós.
Então, mas só que tem pessoas que são dependentes, né, de estar no templo, né? Existem pessoas que lá, infelizmente, só buscam a comunhão com Deus dentro dos templos, né? Eu disse isso na minha igreja essa semana. Existem pessoas que só oram na igreja, só leem a Bíblia na igreja. E nós temos a preocupação de alicerçar essas pessoas para que, se chegar algum dia, porque o decreto, né, é um decreto, sim, nós votamos a favor, mas a comissão que foi criada na Câmara é justamente para isso, para nós conscientizarmos os líderes religiosos, né, a cumprirem as diretrizes do gabinete de crise, e se porventura, numa necessidade, não tem jeito mesmo, né, o executivo determinar que feche, mas que a igreja esteja consciente e alicerçada na palavra, porque a igreja não pode parar. O mundo não está pior porque a igreja continua avançando. Então a minha visão é essa como pastor, né? Mesmo se fechasse, eu consigo servir a Deus com minha família dentro da minha casa, mas muitas pessoas dependem de estar no tempo. Por isso que o propósito da minha comissão, da nossa comissão, é orientar, é conversar com os líderes, portanto, sou eu, vereador Leon, eu e o vereador Cassiano, né? Então nós estamos nessa comissão, nesse trabalho de orientação, até porque os pastores podem e contribuem muito no combate, aqueles que cumprem, claro, né? No combate a esse vírus tão terrível, e o que nós estamos pedindo a eles é para que eles nos ajudem a levar essa mensagem de que o vírus é real. Certo, pastor. Oi, Nogueira. Não, uma alternativa aqui, por exemplo, ao nosso sistema, a gente está usando aqui o aplicativo Skype, né, para fazer essa entrevista, e também nas redes sociais aí da Folha FM. Daqui a pouco tem podcast, enfim. Dos recursos não seria esse para evitar aglomeração aí na igreja, o pastor? O sistema online também? Sim, sem dúvida. Eu faço, né, lives, programa online, eu uso outros aplicativos, principalmente quando a igreja estava mesmo fechada, quando foi decretado lockdown, até mesmo antes desse projeto ser votado, e depois também nós fizemos algumas lives. É de extrema importância. Eu costumo dizer, né, que participar de um culto, numa live, pela rede social, é quando de fato a pessoa não tem condição de ir ao templo. Se de fato decretar, não vai abrir mesmo, né, não tem jeito, a igreja vai continuar avançando. Eu, como pastor, tenho que me limitar até nas visitas, né, porque o momento não é para visitar os lares. Eu já fiz muitas visitas, semana retrasada mesmo, visitei, mas não entrei dentro da casa, chegando no portão, mantive distanciamento, pessoas de idade, para levar alegria para eles, com violão, muitas vezes, né? Eu, minha esposa, minha família, mas como não é o momento de visita no lar das pessoas, a gente entra através das redes sociais. Mas eu acho que é de grande importância o templo aberto, cumprindo aí todas as orientações, que são passadas pelos especialistas. Mas, se o templo estiver fechado, a Igreja de Cristo continua avançando. Vereador, é claro que essa questão de pandemia volta e meia durante a nossa conversa, nos próximos blocos volta, né? Porque não tem jeito, a gente está vivendo, é uma realidade. Mas para a gente concluir esse primeiro bloco sobre essa questão do enfrentamento à pandemia em Campos, eu queria ouvir a sua opinião sobre 2 pontos. As questões relacionadas à fiscalização no município e o andamento da vacinação em Campos. Como você tem acompanhado tanto a parte de fiscalização do Executivo, né, com essas ações da Vigilância Sanitária, da Subsecretaria de Costuras, enfim, e com relação ao andamento da vacina em Campos. Como que você analisa esses 2 pontos? Então, com relação à fiscalização, eu tenho estado nas ruas com muita frequência, tá? Embora, às vezes... Pois não, pastor, tá caindo aí a conexão aí. Pode continuar, por favor. Então, eu tenho me esforçado o máximo, tenho estado nas ruas, né, ouvindo a demanda, né, da população com relação a isso, tenho ido nas secretarias para ver o andamento, tenho me colocado à disposição, né, dos secretários, do Executivo. Eu quero contribuir, ao mesmo tempo que eu fiscalizo, mas me coloco à disposição para contribuir, né, nas ações, se precisarem, nas sugestões. Então, eu tenho estado ativo, sei que sou muito limitado, né, que às vezes as pessoas acham que o vereador tem um poder
muito grande nas mãos, mas chegamos também aos nossos limites, né? Nós temos as nossas limitações. E com relação à vacinação, né, eu acho que, como na semana passada tivemos com o secretário de Saúde, doutor Barreto, estávamos conversando, inclusive, sobre esse assunto, e eles estão se aperfeiçoando, né, com o sistema, porque, na verdade, nós já estamos há 1 ano e 3 meses, vamos quase, né, de pandemia, 2 meses, mas a coisa tudo ainda é muito novo, né? Infelizmente vem surgindo tantas outras coisas, variantes que vêm surgindo, e aí a gente sabe que nós estamos numa população de quase 600 mil habitantes, né? Que é a nossa cidade de Campos, e não é fácil gerir ou administrar uma cidade desse tamanho todo, mas eu tenho visto o esforço, e quando nós como vereadores observamos que não está acontecendo o esforço máximo, a gente está aqui para cobrar deles, né? As comissões, nós, os vereadores, estamos aqui para cobrar, porque nós somos cobrados todos os dias, né, pela população que nos confiou essa responsabilidade. Então a gente cobra deles, e na medida do possível eu acredito que eles vão acertando, e se porventura precisar de uma substituição, eu creio que o prefeito não terá dificuldade de substituir um ou outro que não esteja trabalhando ali de acordo com como deveria. Pastor, agora mesmo para concluir mesmo esse assunto, aí eu volto a falar com um líder religioso. Nós temos um movimento anti-vacina muito forte, e uma resistência à vacina, inclusive por parte, né, do líder da nação, do presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes colocou em xeque a questão da vacinação durante essa pandemia. Qual o seu papel como líder religioso nessa conscientização quanto à importância da vacina? Você acha que a igreja deve participar? A igreja que eu falo não só a sua, as igrejas de maneira geral devem participar desse momento de conscientização da população, sobretudo dos fiéis, informando que deve se vacinar? Eu creio que sim, é o caminho, é a esperança que a população tem, primeiro em Deus, e a vacina como de extrema importância. Eu tenho seguido porque acima de mim eu tenho meus líderes, também tanto do município aqui, o meu pastor presidente, porque a minha igreja, nós temos 90 templos só em Campos, tá? Então eu tenho o meu líder aqui do município, que é totalmente favorável, né? Inclusive já foi vacinado, né? E o meu líder estadual também, que é o nosso bispo Abner, que também apoia, e a gente segue a mesma linha. Então não só eu, como os líderes que estão acima de mim, eles conversam assim, conscientizam, e a gente vê que as pessoas que estão próximas a nós estão nessa expectativa de que, se não chegou ainda a data deles vacinarem, estão nessa expectativa de vacinar. Tem um ou outro que não quer, que acha que não, que acha que isso gera mais problema, que não surte efeito, mas os nossos líderes, eles têm trabalhado na conscientização da importância da vacina. Hoje o vereador pastor Marcos Elias quem conversa conosco. Ele é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e aliás sobre uma dessas suas responsabilidades aí à frente dessa comissão que nós vamos falar hoje no programa, justamente essa nova votação. Eu não sei qual o nome que vocês estão trabalhando aí na casa, vereador, depois seria até interessante para a gente pontuar aqui a mesma língua. É uma nova votação, como disse o Arnaldo, uma revotação? Como é que é o procedimento aí? Depois o senhor comenta aí pra gente. Voltamos a esse bloco aí. Vereador, qual o nome que vocês estão dando a esse processo aí, no caso das contas de 2016 da ex-prefeita Rosinha Garotinho? É nova votação? Tem algum outro nome? Não tem, na verdade, um nome específico, né? Na Câmara, que é uma forma de fazer justiça e corrigir alguns erros, né? Simplesmente agora vai chegando a votação, que vai acontecer a decisão, né? Vamos colocar assim. Vereador, vamos lá. A Comissão de Finanças e Orçamento é responsável por analisar esse relatório. Estou falando de um relatório do Tribunal de Contas do Estado, que em 2017, com um corpo técnico, após a operação lá, o Quinto do Ouro, que afastou vários conselheiros, após a delação do Jonas Lopes de Carvalho, indicado por Garotinho, ex-procurador do município de Campos, indicado por Garotinho à Corte de Contas,
E após essa delação e após essa retirada aí desses conselheiros que foram apontados como supostos envolvidos em esquemas de corrupção, a Corte de Contas veio varrendo o estado quase inteiro, reprovando as contas, né? Aqui na região, salvo o melhor juízo, acho que Macaé foi o único município que não teve as contas reprovadas. Enfim, e aí nós estamos falando de uma votação numa Corte de Contas especializada, que depois foi referendada pela Câmara Municipal. Esse processo de anular o que a Câmara anterior fez, né, ele gerou muita discussão. Como o senhor, como vereador de primeiro mandato, encarou esse tipo de votação? O senhor viu com naturalidade? Porque alguns juristas dizem que foi um fato jurídico perfeito, ou seja, deveria se recorrer a outra instância, ou seja, ao Tribunal de Justiça, para decidir se anularia ou não as contas. Como o senhor encarou essa realidade de ter que reanalisar algo que a Câmara já tinha analisado? De fato, né, para todos, um fato novo, né, vamos colocar assim, mas a mesa da Câmara decidiu colocar em votação por observar algumas irregularidades, vamos colocar assim, né, e vale ressaltar que foi um procurador de carreira, né, Câmara, que analisou e viu que alguma coisa não estava correta e houve ali uma entrada, uma possibilidade, né, de colocar em votação, e chegou-se à conclusão de que a ex-prefeita não teve amplo direito de defesa, né? E aí, como houve essa possibilidade, essa oportunidade de chegar a essa conclusão, próprio alguns juristas, e aí colocaram para votar. E aí nós votamos dando a ela o direito de apresentar defesa, né? Esse foi aquela votação, na ocasião, que foi uma decisão não minha, não de um vereador, mas foi a mesa diretora da Câmara quem decidiu colocar em pauta. Tem perguntas aqui, eu tenho perguntas aqui no grupo do Frederico Monteiro e do Kleber Tinoco no mesmo sentido, de quais foram as circunstâncias, né, quais regras do processo foram violadas no processo anterior. Você teria conhecimento com relação a isso? O que foi violado no processo anterior e que agora seria corrigido efetivamente? Então, eu sou político, eu tenho uma equipe técnica, né, no meu gabinete, né, 2 advogados que estão estudando essa parte técnica. Eu talvez não conseguiria te responder com muita propriedade, mas a você, né, me refiro a você, mas aos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, mas as informações, né, que a gente visualizou, né, e observou, alguns processos sem numeração nas páginas, alguns sem carimbo, então algumas coisas que não é normal num processo dessa magnitude, e que a gente viu que esse caminho aí, né, que a mesa viu esse caminho para colocar em pauta e votar e ver o que é que pode ser corrigido ali, né, já que isso não é um direito, né, que o TSE ele dá, né, tá respaldado pelo tribunal. Então nós estamos, né, nesse caminho, tentando corrigir essas questões, entendendo que não foi dado a ela um amplo direito de defesa, e quem tem conhecimento, quem tem acesso a esse processo, pode observar isso. Só lembrando aqui que o Maurício Batista também tinha feito, o nosso comentarista lá no Facebook, também tinha feito pergunta nesse sentido, do que efetivamente não foi feito, né, que levou a essa reanálise das contas da ex-prefeita. Agora tem um ponto levantado pelo Frederico Monteiro, e aí eu quero ouvir a opinião do vereador com relação a isso. O Frederico fala, se não soa estranho que a Câmara, com ampla maioria do governo, né, a ampla maioria do governo, e as contas em questão justamente da mãe do prefeito que está sendo analisada. Isso não soa estranho para a sociedade? Como deixar isso claro, de que não é uma pressão política do Executivo sobre o Legislativo? Não estou dizendo que houve, para deixar claro aqui, mas pode deixar uma certa impressão no ar de que isso poderia ter acontecido.
Eu acho que as pessoas têm o direito de pensar, né? E a gente respeita pensamento, opinião, mas eu acho que se é para dar o direito de defesa para alguém, independente de quem seja, eu acho que é mais do que justo, né? Independente que seja a mãe do prefeito, mas quando se tem essa visão de justiça, eu acho que temos que fazer, procurar o caminho correto. Então, eu acho que não é por acaso que isso foi colocado em votação, foi colocado porque viram ali, né, alguma possibilidade. E agora o processo da votação das contas, que já é um novo processo, né, que está sendo analisado, e todos os vereadores eles têm o acesso, né, a esses documentos para que eles possam avaliar e votar com segurança, né, seja aprovando ou reprovando, mas aí são eles que vão votar. Então, como você falou, ainda que soa mal diante das pessoas por conta de ser a ex-prefeita mãe do atual prefeito, mas acho que é um direito que todo cidadão tem. Tem algumas questões nessa discussão, né, e aí, se eu for opinar aqui, eu vou acabar colocando os pensamentos que talvez não sejam o mesmo do seu, mas acho que a discussão é isso, né? Faz parte a gente colocar aqui algumas divergências até para analisar e talvez até mudar de opinião se for convincente. Mas tem alguns pontos nesse processo que me chamou muita atenção. Dizer que não se cumpriu o rito do processo. Mas só depois de dizer que não cumpriu o rito que se criou um rito para o processo. Não parece estranho? E nesse rito, e aí, além dessa questão de se parece ou não estranho, que é a percepção pessoal, que tipo assim, eu dizer que o senhor não cumpriu os protocolos, mas os protocolos não existiam, eles passam a existir a partir de agora que eu acabei de criar. Mas, além disso, esse protocolo, esse novo rito, ele te dá um prazo de 20 dias para a apresentação do relatório. A você, porque você está na comissão de Finanças e Orçamento, junto com o vereador Maicon Cruz, você presidente, o vereador Maicon Cruz vice, e o vereador Elinho Naim como membro da comissão. O novo rito te dá um prazo de 20 dias para concluir esse parecer. Esse prazo já está correndo? Já está correndo, sim. Já está correndo, não posso te precisar, né, quantos dias, mas está correndo, sim, né? E a equipe técnica está trabalhando para apresentar o parecer. Tá? E essa mudança do rito, como que você avalia? Criar um rito posterior ao anterior? Já existia um rito e ele não foi cumprido? O senhor tem informação quanto a isso? Então, alguns ritos já existiam, sim, e de fato não foram todos cumpridos, né? E agora a gente está fazendo cumprir. E vale ressaltar que outros que talvez tenham outros problemas mais à frente, né, eles estarão assegurados, né, de um direito que eles terem essa certeza de que será feita justiça e que será cumprido a determinação da casa. Agora, só para deixar claro para o ouvinte, quando você fala em fazer justiça, o que seria fazer justiça? É uma nova análise ou aprovar as contas? Não, acho que a nova análise dá o direito de ampla defesa. Agora, aprovar as contas, não. Aprovar já é com a Câmara, já é com os vereadores. Então, independente do posicionamento de quem está fazendo a análise, de quem vai dar o parecer, da comissão, quem decide é o plenário, são os vereadores. E nesse caso aí, até para reverter, precisa de uma votação qualificada, né? Precisa de 2/3 da casa de uma votação como essa, porque o parecer do TCE é no sentido contrário, que é no sentido da reprovação. Você já teve acesso a esses dados, a esses documentos? Está só na sua equipe técnica ainda? Como que você tem avaliado esse processo? Você já teve condições de avaliá-lo, o processo que veio do TCE? Tá com a equipe técnica, né? Uma equipe de confiança, né? São advogados meus, né? Não é da Câmara, são advogados do meu gabinete que estão avaliando, analisando, e algumas questões eles estão vendo para poder passar para mim. Algumas coisas eu tenho acompanhado, mas muito superficial, porque quem conhece do processo são eles, né? São advogados preparados
essa função. Por isso que eles estão comigo aqui no gabinete. A defesa da ex-prefeita Rosinha, em algum momento, já solicitou algum tipo de documentação, já entrou em contato com a comissão? Em que pé está? Porque eu lembro que eu acompanhei esse julgamento em 2018, esse julgamento das contas, e o então vereador, 2018, era com Marcão, presidente da Câmara, né? E Marcão falava que foi dado o direito de ampla defesa e reafirmou isso em entrevista ao meu blog, em entrevista à Folha, quando essa discussão voltou agora, nessa reanálise das contas. E na hora da votação, nesse dia eu estava lá, Marcão ainda falou se tinha alguém para falar pela defesa, disse que ninguém se apresentou e por isso a votação continuou. Pelo novo rito, pelo que eu li do novo rito, vereador, a defesa pode, assim como os demais vereadores podem fazer questionamentos à comissão, né, durante esse prazo dos 20 dias, como a própria defesa da prefeita. A defesa da prefeita já procurou a comissão? Teve algum tipo de questionamento? Não, a defesa ainda não. São partes distintas, né? A comissão, até porque a Câmara ela deve ser independente, né? Então, a comissão está fazendo o trabalho dela e a defesa da prefeita vai fazer o trabalho. Eu acho que não pode misturar muito essas questões aí. Então, a minha comissão está trabalhando, né? Está avançando, né? Está estudando, está analisando. Né? A minha comissão não é a comissão que eu estou presidindo, né? Que não depende só de mim, né? Temos mais dois. A decisão não é minha, são mais 2 vereadores compondo a comissão. Então, a comissão está trabalhando, os advogados, os juízes estão trabalhando para apresentar o parecer. Porque a gente insiste muito na comissão, porque o que vai a plenário é o seu parecer, o seu, desculpa, mesmo erro que você cometeu, não é o seu parecer, o parecer da comissão, né? O plenário não vai reanalisar o processo do Tribunal de Contas, ele tem acesso, mas ele vai votar em cima do parecer da comissão, não é isso? Sim, mas todos os vereadores, por certo, eles têm um assessor, se não todos, a grande maioria, tem um assessor, né, qualificado de seu gabinete para fazer análise junto, independente do parecer da comissão, mas o vereador ele tem total liberdade de votar como ele achar conveniente, né? Então, mesmo com parecer favorável ou não, mas o vereador ele tendo acesso ao processo, ele com seus advogados ele tem total liberdade de estudar e votar a favor ou contra a nossa decisão. A decisão da comissão. Presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, um grande abraço, está acompanhando a gente, né? Falando aqui para convidá-lo ao programa, para ele explicar essas questões. Vamos marcar, Fábio, com certeza. Nas próximas semanas, vamos estar marcando aqui com você mais um bate-papo, a gente já conversou em outra oportunidade. É sempre bom conversar com o Fábio. Manda um abraço, está acompanhando a gente aí. Mas estou conversando com o vereador Marcos Elias, na condição de presidente da comissão, que está aí também analisando esse tipo de processo. Prazos a gente não tem ainda, pelo que você colocou aqui, né? Essa questão da defesa é outra questão que me ficou uma dúvida, se poderia a defesa já interpelar algo durante o andamento na comissão, mas então o que nós temos até agora são só análises internas, é isso, pastor? Isso, é uma responsabilidade grande que eu tenho em mãos, graças a Deus, meu assessor que é advogado aqui, preparado, capacitado, né, para essa função, apesar de ser um jovem, mas muito preparado. Então ele está fazendo o trabalho, né, até porque eu tenho outros trabalhos além da comissão, né, eu tenho muito trabalho externo nas ruas, da atenção ao nosso povo. Então a gente divide, não que eu não acompanhe, mas eu confio no trabalho dele, ele está avançando, né, tanto ele como o auxílio dos advogados, dos demais vereadores que compõem a comissão também, tá? Se colocaram à disposição, né? Até porque eu respeito muito os companheiros, né? Os pares aí estão comigo nessa comissão, né? Então eles estão analisando para não ter nenhuma decisão precipitada. Se você me permite, Arnaldo, só para eu entender aqui o seguinte, esse rito que vai ser cumprido agora, o senhor já começou aí pela comissão, né, que preside, como que funciona esse rito? Vai ser colocado aí a reabertura
de todo o processo, né, de apreciação porque a nova Câmara não conhece, como o senhor disse ainda há pouco, não conhece também o processo, não conhece as contas de 2016 da prefeita Rosinha. Então vai começar tudo do zero de novo? Você vai começar do zero? Toda a apreciação das contas de 2016, aí vai ter aquela Comissão de Constituição e Justiça analisando as contas de 2016, analisando o parecer do Tribunal de Contas, e aí apresentar um relatório, antes do relatório, ouvir então a ex-prefeita Rosinha, dar o direito à defesa dela, que é esse o motivo da reabertura, né, que o senhor alegou, e aí então a votação das contas. Como é que vai ser esse procedimento? Então, o que está sendo avaliado é somente, eu acho que somente o que foi declarado injusto, né? Acho que nada de a documentação é documentação que já se tem, né? Do processo que já está em mãos, então não tem alteração, né? Acho que é dar para ela o direito de ampla defesa para ela poder, para que seja revista a questão da injustiça dela não se apresentar, não ter oportunidade, né, de ter apresentado a defesa dela como deveria. Então são alguns ritos que não foram cumpridos, que serão cumpridos agora. Então nada diferente. O que tiver fora do rito que deveria ser cumprido precisa ser corrigido. Não, porque num processo desse, num determinado momento, você só tem direito a ter, né, uma avaliação nova com fatos novos, né? E aí eu não sei se ela vai poder apresentar fatos novos. Se o senhor falou que já tem toda a documentação necessária, será que ela vai poder apresentar alguma defesa, né, não só oral, mas também documental, nova aí sobre essas contas? Então, aí já é a parte eu pergunto sobre se vai ter brecha para fazer isso, né? Se ela vai fazer, aí naturalmente é com ela, né? Como nós estamos no início de um andamento, de um processo, né? E os advogados estão trabalhando, observando, preparando o parecer, então eu não tenho ainda uma resposta para dizer, não, ela vai ter como apresentar uma defesa aqui ou aqui, né? Então está sendo estudado, né? Ela com seus advogados lá também estão estudando, para ir no dia para poder se apresentar, para chegar a essa conclusão. Mas a Câmara, como eu disse, torna a dizer, a Câmara é independente, né? Estamos aqui fazendo nosso trabalho, é uma responsabilidade que eu tenho, né? Junto com os meus companheiros aqui, essa comissão tão importante, mas nossa equipe está trabalhando, como certamente a equipe dela também, do advogado dela, estão fazendo o seu trabalho, porque também tem conhecimento do processo, né? Não através de nós, mas eles têm um conhecimento que esse é um processo em mãos. Agora, vereador, pelo que eu estou entendendo até agora, o processo está em fase inicial, nós não temos muita informação a tirar dele, né, em relação a esse novo julgamento das contas, por parte da comissão ainda, pelo que eu estou entendendo até o momento, ainda está mais na análise técnica. Agora tem uma outra votação polêmica também para acontecer na Câmara, né, que ganhou, só registrar um comentário aqui do Fernando Loureiro antes, né, se o senhor quiser comentar, eu abro espaço. O Fernando Loureiro diz o seguinte: a comissão deveria ter buscado uma equipe multidisciplinar. 2 advogados, com toda certeza, não serão capazes de garantir uma análise mais embasada do que toda a equipe técnica e conselheiros do TCE. Fica aí registrado esse comentário do Fernando Loureiro. Se quiser comentar, a gente abre o espaço. Mas, pra gente... Quer comentar, pastor? Sim, volto a dizer, né? A equipe que nós temos aqui é uma equipe, eu não posso colocar que é melhor do que o TCE, né? Mas é uma equipe preparada, né? Não só os advogados do meu gabinete, como os advogados do gabinete também, dos demais companheiros da comissão, que se colocaram à disposição para aquilo que for necessário, tá? Então eles são qualificados, né? Eu acho que nós não estamos aqui falando de aprovação ou reprovação, né? Eu estou falando com o presidente da comissão, está sendo analisado, né, o processo, e que vai
plenário, é o plenário que representa o gabinete dos vereadores que estão na comissão. Temos advogado em cada partido também, e se for preciso a gente solicita a ajuda deles aí para ajudar no parecer. Então, os advogados estão qualificados, são experientes e vão dar o parecer aí de acordo com o que eles estão estudando. Vereador, agora é tão polêmica quanto essa votação Um abraço aí para o Fernando Loureiro, tá bom? Ah, sim. É tão polêmica quanto essa votação das contas, pelo menos assim, não tão polêmico, mas que chama tanta atenção, é a questão da redução das cadeiras do projeto do vereador Nildo Cardoso, que pretende reduzir de 25 para 21 cadeiras a próxima legislatura. Nos bastidores eu já ouvi, inclusive, que uma coisa está paralela com a outra, né? Estão tentando segurar o projeto de Nildo para primeiro votar as contas, até para tentar manter aí uma maioria a favor das contas. Aquele jogo de bastidor que acontece em todo período, é natural do ambiente político. Mas, enfim, fora esse jogo de bastidor, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao projeto. Qual a sua opinião em relação a essa redução aí da Câmara de 25 para 21 cadeiras? Então, eu ainda não manifestei publicamente meu voto, né, porque não foi a plenário, né, não foi pautado ainda, né, mas eu estou avaliando, né, se fosse hoje a votação agora, eu ainda estou analisando, estudando. Se fosse hoje, eu confesso que votaria contra, mas posso mudar meu voto, é um direito que eu tenho, né? Que a gente vai analisando, vai estudando e a gente vai vendo o que é melhor. Na verdade, nós estamos dentro da legalidade, tá? Se mantermos os 25 vereadores, nós estamos dentro da legalidade, não estamos infringindo a lei, né? É um direito dele de apresentar o projeto, como nós já tivemos outros aí que queriam reduzir para 17, né? É um direito de apresentar um projeto como esse, mas eu entendo que o nosso município é extensão territorial enorme, né? Então, até porque reduzindo, a gente dá o direito também de outros novos que pretendem chegar a casa, que diminui a chance deles, né? Também a gente entende isso e hoje, né, eu votaria contra, mas tudo pode ser mudado, a gente vai analisando, quem sabe demorando para entrar em pauta, eu vou chegando à conclusão e me convencendo de que é melhor ter 21 ou ter 17, então nós estamos batalhando aí, mas o vereador Nildo é um grande companheiro, né, respeitado, experiente, né, naquilo que faz, né, mas como o senhor fez a pergunta aqui, né, nós estamos caminhando, trabalhando, estudando e quem sabe até o dia que entrar em pauta a gente muda de opinião, né, porque é um direito. Nogueira está com a pergunta ali na ponta da agulha, eu vou furar. Não, pode tocar aí. A orientação partidária, porque o Leon na semana passada não, na minha última semana, né, na semana retrasada, ele participou com a gente e disse que o PDT já tem um posicionamento firmado contra. O PDT tem 3 cadeiras na casa. O seu partido, que você é presidente, o PSC, tem 2 cadeiras na casa. Essa seria a posição do PSC ou essa é a posição apenas do Marcos Elias? Essa é a posição minha, como vereador, né? O companheiro Maicon Cruz, um amigo também de bancada, né? Não posso responder por ele, né? Eu respondo por mim. Ok, Nogueira. Com relação à questão da empatia popular, né? Essa aqui, aprovação ou rejeição popular, a rejeição quanto a essa questão de 25 nomes é grande, e a aprovação para que caia para 21 é muito grande, ou seja, então você tem aí um voto, vamos dizer assim, talvez eu possa até estar me antecipando, mas é uma opinião popular do próprio desgaste da política de uma forma geral. O senhor não segue essa opinião popular? Eu vejo o seguinte, embora que muitos talvez digam, até na visão, os vereadores não
fazem nada, poderiam ter muito menos, mas eu acho que diminuindo a quantidade, o número de cadeiras, a população, eu creio que vai ser menos representada, né? Então a gente consegue avançar um pouco mais, tendo uma quantidade maior de vereadores, porque eu vejo vereadores aqui na casa com disposição e desejo de alcançar, de resolver todos os problemas, né? A gente não consegue, nós estamos vivendo um momento muito atípico, muito difícil, como eu disse no início, com dificuldade de colocar em prática alguns projetos que a gente tem, de mostrar para que a gente veio, para que eu estou aqui na casa, mas eu vejo um desejo muito grande de avançar, e quando a gente tiver essa possibilidade, a população vai ver que, de fato, nós temos aqueles que hoje votariam contra o projeto, eles têm razão, porque a gente quer mostrar para que viemos. Foi uma mudança de 80% que tivemos na Câmara, e todos nós entendemos que, se não fizermos um bom trabalho, não retornaremos. Então nós queremos estar nas ruas, estar apresentando nosso trabalho para que a comunidade saiba a importância que se tem um vereador na casa. Agora, respeito a opinião também, respeito a opinião de todos que são contra ou que são a favor, né, nossos companheiros, mas é o meu posicionamento como vereador hoje, tá? Posso mudar, mas hoje o meu posicionamento é esse. Certo. Nogueira, tem mais alguma pergunta? Tranquilo. Não, eu tenho mais uma aqui, porque a gente sabe que política se faz do diálogo, né? E vocês conversam bastante, vocês vereadores conversam bastante, independente de partido, independente de posição, se é oposição, se é governo, enfim, os vereadores conversam. E a gente, que é repórter, também tenta conversar com o vereador para saber, com um termômetro mais ou menos de como está a situação. Então, vou fazer esse termômetro com você, como eu fiz também com o Leon aqui. O Nildo conseguiu a assinatura de 14 vereadores a esse projeto, o apoio de 14. 14 com ele, 15 precisariam de mais 2 votos para aprovar, porque é uma votação, assim como as contas precisam de 17 para ser aprovadas, né? É uma votação que precisa de quórum qualificado. Então, a minha pergunta é a seguinte: quando eu perguntei isso ao Leon aqui na semana retrasada, o Leon falou que nem mesmo os 14 que assinaram com o Nildo estariam tão certos de votar a favor dessa redução. Pelo que você tem aí de conversa de bastidores, termômetro dentro da Câmara, você também vê a situação nesse sentido, o Marcos Elias? Tá difícil para o Nildo Cardoso chegar a esses 17 votos que precisam para aprovar esse projeto? Como eu disse, hoje o meu voto é contra, mas eu posso mudar o voto, então pode ser que tenha algum vereador que tenha assinado, está lá e que não vai votar no dia. O que importa é no dia, por isso que eu estou falando aqui. Hoje o meu voto é contra, mas eu posso mudar. Pode ser que algum vereador que esteja com o nome lá assinou junto e que mude de ideia também, né? Então, como o senhor falou, ele está próximo de aprovar, mas o que decide é na hora do voto. Então, eu estou respondendo por mim, pelo meu posicionamento. Mas que isso não... Sim. Desculpa, porque foi o que eu falei, eu pedi um termômetrozinho de bastidor aqui pra gente revelar. Pelo que você conversa aí com o pessoal, você acha que pode ter então algum tipo de mudança? Pode, como eu disse, pode ter pela possibilidade. O dia que vai dizer, hoje eu sou contra, mas no dia esse eu posso mudar. Então eu não posso bater o pé aqui e dizer eu sou contra, aí no dia eu voto a favor, alguém pode me questionar. Então no mesmo instante mesma situação que ele tem lá 14, 15 com ele, algum que esteja lá pode não confirmar no dia, chegar a uma conclusão, fazer uma reavaliação, um estudo. Então, estamos aí aprovar ou reprovar, estamos meio a meio. Arnaldo, voltamos com você e neste último bloco aí com o vereador pastor Marcos Elias. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o PSC, né, um partido que ganhou ascensão aí no estado do Rio de Janeiro, ganhou também lá no Amazonas a eleição, enfim. Mas no estado do Rio de Janeiro foi muito emblemático. Pastor, na época da candidatura do Witzel, né, um dos poucos nomes do partido que se posicionava aqui em Campos era o senhor. Era a pessoa que a gente ouvia pelo PSC, era quem participava dos sorteios pelo PSC, os sorteios de ordem de entrevista na Folha. Como você acompanhou a ascensão do partido
E aí, quando eu falo partido, eu me direciono exclusivamente. Você tem uma pergunta da Silvana Venâncio no grupo nesse mesmo sentido. Eu me direciono especificamente ao ex-governador Wilson Witzel, hoje cassado, né, ao próprio pastor Everaldo, que era presidente nacional da Legenda. Como você viu a ascensão do PSC dentro do estado do Rio de Janeiro e essa derrocada em meio a um escândalo de corrupção dentro da pandemia? Então, na verdade, foi uma experiência muito boa que tivemos, né, do trabalho, onde todos nós nos envolvemos diretamente numa campanha onde o governador, na ocasião, em 2018, foi eleito aí de uma forma surpreendente. Na verdade, nós caminhamos com ele, caminhei desde o início, e aí foi uma grande vitória para o PSC, né, para o partido, para o Estado. Só que, infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu, todos nós temos ciência, mas embora tendo essa aproximação ao governador até a eleição, nós tivemos essa aproximação de caminhada com ele, de estar representando. Eu caminhei com ele aqui quando não tinha nem 1% de chance, mas depois da eleição eu não tive nenhum vínculo com ele, não participei do governo, não participei de nada, e depois veio desencadeando essas situações, que infelizmente chegamos a essa situação. Mas eu não tenho, depois da eleição, essa é a realidade, não tive, como não tenho nenhum vínculo com o ex-governador, né, Wilson Witzel, e a Justiça está trabalhando e deixa ela fazer o papel dela. A Câmara, a LERJ, já se posicionou, né, como nós vimos ali a votação, né, do impeachment dele, e agora o resto é com a Justiça, né? Mas foi uma experiência boa, uma crescente do partido, e eu tenho uma responsabilidade de voltar a escrever aí, eu, como outros companheiros, como o próprio Maicon Cruz aqui, como outros vereadores, né, prefeitos de outros municípios, de continuar mantendo e levantando a bandeira do PSC, né, porque o PSC, Partido Social Cristão, e a gente continua levantando essa bandeira com tudo isso que passamos, com essas situações, mas a gente vai avançar, se Deus quiser, né? Vamos continuar firmes aí. Agora, dentro desses problemas de corrupção que levaram ao impeachment do governador, né, teve um ponto que chegou a atingir Campos. E o senhor, como agente político, como líder de igreja, acompanhou, é claro, a instalação do hospital de campanha, que nem chegou a ser concluído, né? Pessoalmente, ver alguém que você confiou, que você trabalhou, como eu pontuei no primeiro bloco, você que ia aos sorteios de entrevista, você que era a pessoa que a gente ouvia pelo partido aqui em Campos, pessoalmente, como que fica o pastor Marcos Elias em ver uma aposta que você fez, e até mesmo num momento difícil, que Campos precisou, um hospital de campanha começou a ser montado e nem chegou a ser concluído? Na verdade, a gente vê como a gente fica decepcionado, fica frustrado, mas como eu já disse antes aqui, eu não tive nenhum vínculo, né, direto ou indireto com ele. Eu entendo que Deus não permitiu, tá? Entendo que Deus não permitiu isso, portanto, eu não tive, não tenho nem influência, nem nenhuma aproximação ou nada a ver. Na verdade, a gente esperava uma expectativa muito grande no governador, que a gente caminhou com ele, né? A expectativa de hoje estar aqui no mandato e ter uma aproximação do governador, que a gente caminhou desde o início, né, da sua campanha, mas infelizmente não aconteceu, não deixou de gerar uma certa preocupação, um certo desgaste, mas graças a Deus isso não me impediu de conquistar essa cadeira que o povo me confiou, porque eu acho que a gente tem que aprender a separar as coisas, né? Separar Sim. as pessoas. Eu acho que eu não estou aqui também fazendo juízo nem pré-julgamento, como eu disse, a LERJ fez o papel dela, a Justiça agora vai fazer o papel dela, e a lei da semeadura é inevitável, o homem colhe aquilo que ele semeia. Então eu estou aqui nessa posição, Deus me honrou e eu tenho procurado fazer de forma que não consigo agradar a todos, mas manter minha seriedade e a confiança das pessoas em mim.
Pastor, só deixar claro que eu não estou vinculando o seu nome ao do governador. Estou pontuando, querendo ouvir a sua análise pessoal em relação a uma pessoa que você apostou, né? Só para deixar bem claro. E aí a gente entra numa segunda etapa, né? Que com o afastamento do Itzel, assume o Cláudio Castro, outra pessoa do PSC, né? Porque, como você mesmo colocou, no início o partido não tinha nem 1% de chance. O candidato do partido tinha nem 1%, tanto é que veio puro sangue, sem aliança nenhuma, só o PSC, tanto como candidato a governador como a vice. Hoje, qual a sua relação com o governador Cláudio Castro? Como que você avalia aí essa gestão que emergiu após todos esses problemas que a gente vem pontuando? Então, o governador Cláudio Castro estava interino, né, agora assumiu oficialmente, né, e a gente ora e torce para que tudo dê certo, porque a gente precisa que as coisas deem certo, vai ficar bom para todo mundo, né? Infelizmente pode ser que tenha algum opositor do quanto pior melhor, mas acho que quer ver o bem do município. Então eu acredito que o governador em exercício hoje, ele tem se esforçado, né? Tem procurado estar próximo até do nosso município, né? Tem, através do próprio prefeito Vladimir, ajudado o município a tentar sair dessa fase que estamos enfrentando. Então, acredito, né, que ele vai avançar, vai conseguir ajudar não só o município de Campos, como outros municípios, né, e estão torcendo por ele, para que dê certo. Como um líder partidário e vereador de mandato, você tem acesso ao governador para algum tipo de diálogo, para algum tipo de agenda? Como está a sua relação direta com o Guanabara? Então, ainda não estive no Guanabara, mas estou preparando uma agenda sim para estar com ele, né, até para pedir socorro para o nosso município, né, que necessita de socorro, e temos que juntar unir as ideias, né. Eu já tive a oportunidade de não estar diretamente com ele numa reunião, mas já me apresentei, ele sabe quem sou eu, porque na verdade ele poucas vezes veio ao município, poucas vezes eu estive com ele durante a campanha. Ele não tem uma aproximação, né, grande à minha pessoa, mas já me apresentei, já me coloquei, né, já falei para ele que eu sou vereador, ele sabe que a gente caminhou junto lá atrás, né, no meu partido, e vou procurá-lo sim, né, já estou providenciando uma agenda para estar com ele, para a gente poder buscar ajuda para o nosso município, buscar socorro. Agora, eu falei mais cedo sobre um termômetro dos bastidores da Câmara. Agora eu vou pedir um termômetro, né, se puder, dos bastidores do próprio partido. Cláudio Castro fica no PSC, que ele é pré-candidato à reeleição, acho que isso já não se há mais dúvida, né? Ele é pré-candidato à reeleição. Agora, você acha que o caminho dele é continuar no PSC? O PSC vai conseguir manter pelo menos um candidato competitivo para a eleição de 2022? Eu não vejo dificuldade para manter um candidato, né? Por essa questão de ficar ou sair do partido, né? É muito precoce eu falar, porque agora é o momento que acontecem as mudanças, já as costuras, articulações para essa questão partidária, né? Alguns procuram o partido que seja mais favorável, e eu não tenho ainda a informação de se ele fica ou sai. Há muitas especulações, né? Mas a gente está aguardando a decisão, mas se ele ficar no partido, eu creio que o partido trabalhe e dá uma condição sim para ele vir, né? E para, quem sabe, para ser eleito governador. Agora, você falou em ser precoce, realmente nós estamos a pouco mais de 16 meses da eleição de 2022, é bastante tempo, tem muita água para rolar até lá, mas quando dá uma passadinha ali nos comentários, uma olhada ali pelo celular, que não dá para acompanhar todos os comentários, então até desculpa aos ouvintes, mas no momento do programa não dá para acompanhar todos, mas até deu uma passada ali e ouvi gente falando meu futuro deputado estadual. É uma pretensão do vereador ser candidato a deputado? Novamente, já que já foi, né? Nós estamos construindo projetos, tá? Estamos conversando com os companheiros, com os amigos,
né? Então estamos trabalhando. Acho que também é precoce declarar aqui, mas estamos construindo um projeto aí, se Deus quiser, para os próximos anos aí. Tá? Estamos na luta, no empenho. Tá, se está na luta, no empenho, então há pretensão. Pode ser que não se confirme, mas que há um desejo, existe. Eu vim, como disse, candidato em 2018, então a gente vai conversando com os amigos, juntando as ideias e ver a possibilidade de a gente, se for possível, lançar e ter vitória, se Deus quiser. Alguns nomes já surgiram aí, inclusive o próprio presidente dessa casa, vereador. Como é que o senhor avalia aí? Vai ser mais uma... O próprio grupo, né, que eu acredito o senhor fazer parte, o Vladimir deve lançar aí pelo menos 2 nomes. Um deles seria o Bruno Dauaire, né, pela consequência natural da cadeira, que ele já é pertencente a ele, né, atualmente afastado para ser o secretário estadual, mas é deputado estadual. Né? Então, tem também a possibilidade da própria, isso são apenas comentários, eu falava com ela não confirma nada disso, a própria deputada federal Clarissa Garotinho, para estar mais próxima aí da família, ela abriria mão e viria deputada estadual. Como é que você avalia esse cenário todo aí com esses nomes? O próprio Juninho Vigílio também, né? Então, são nomes fortes, com potencial, né, muito grande, mas se essa for a vontade de Deus e a vontade dos companheiros se confirmar, eu acho que a quantidade de deputados é muito grande e se a gente vier disputar, eu creio que a gente não tem chance também, assim como os demais companheiros. Então nós estamos nessa linha aí, construindo. Como diz meu amigo Marcelo Mérida, construindo. Aliás, o Marcelo foi candidato a deputado estadual também no último pleito. Federal. Perdão, federal. Então, isso aqui eu acabei antecipando. Confundi, peço desculpas. Aí, no caso, ele pode vir também a federal de novo? Tem alguma conversa nesse sentido? Eu creio que sim, tem trabalhado bastante, tem batalhado, né? E ele é um dos nomes aí que possivelmente será, sim, candidato a deputado federal. Pastor, agora a gente está chegando à parte final já da entrevista. Falei que depois que começava, passava rápido. A gente, quando chega às 7h30 vai começar, parece que vai demorar muito, mas depois passa rapidinho. E eu queria voltar às questões locais e análises de governos, e aí não só o governo local, queria fazer de todos os governos, sobretudo nesse momento de pandemia. Primeiro eu queria falar sobre a própria Câmara. Como que você avalia esses pouco mais de 5 meses aí de trabalho da atual legislatura? Então, eu tenho tido um bom relacionamento, graças a Deus, com todos os companheiros, né, todos, sem exceção, e tenho visto interesse em ajudar. Muitas vezes algum desgaste que pode acontecer, pode ser nessa questão de muita vontade, né? Entrou um grupo de vereadores novos, tanto na idade quanto de primeiro mandato, e com muita vontade de trabalhar, e por conta dessas limitações da pandemia ou do próprio recurso financeiro do município, eles não estão conseguindo apresentar talvez o seu trabalho, mas eu acredito que está todo mundo empenhado pelo bem do município. Essa é a minha avaliação que eu vejo hoje. Eu tenho, como eu disse, um bom relacionamento com todos os companheiros, né, e vejo neles o desejo de uma campus melhor. Se você tivesse, Nogueira que gosta aí, se você tivesse que dar uma nota à atuação da Câmara, de 5 a 10, uma nota que fosse um espelho do momento, desses primeiros 5 meses da Câmara, qual avaliação seria a sua? Então, talvez a minha avaliação poderá ser diferente da população, né? Eu aqui dentro, né, trabalhando, estando com eles, para não dizer que eu vou dar 10, eu vou dar 9,5. Talvez eu possa ser questionado lá fora, mas eu tenho acompanhado aqui dentro e tenho sido também, na medida do possível, um conselheiro, porque não foi falado aqui, mas eu sou presidente da Comissão de Ética também da Câmara,
né? E eu tenho, graças a Deus, o respeito dos companheiros. Então, a gente dá 9,5 para que a gente sempre precisa melhorar, para que a gente melhore aí, para que todos entendam que a gente precisa melhorar para chegar a 10. Agora, e com relação ao governo Vladimir, qual a sua avaliação desse início de governo, também, nesse mesmo período, né, de janeiro a meados de maio que a gente está agora? Como você avalia esse início do governo Vladimir Garotinho? Então, vale ressaltar, vale tanto para a Câmara quanto para o prefeito, para o executivo, que nós estamos no início, 4 meses e meio de mandatos, né? Tivemos o recesso, mas nós não paramos de trabalhar, estamos trabalhando desde o dia 1º ou muito antes. E o que eu vejo do prefeito Vladimir é vontade de acertar. Nós já estamos observando isso, né? Na cidade, com 4 meses e pouco, a luta dele, desbravador, indo para o Rio, indo para Brasília, buscar solução, colocando em pagamento do funcionalismo em dia, né? Ele está tentando acertar. Tem muitos problemas a serem resolvidos, mas tanto o prefeito quanto os vereadores, tanto independente de ser situação ou oposição, mas todos estão empenhados pelo bem da cidade. Eu acho que o momento não é de brigarmos, né, por assuntos pessoais. Nunca pode ser com um político brigar por si mesmo, tem que brigar pela população. O momento é de unir forças, né? Então eu avalio o governo do prefeito Vladimir, né, e com muita vontade, né, de acertar. Aos pouquinhos nós vamos acertando. A gente pede a Deus que essa pandemia passe, acabe, que flexibilize mais, para que a gente consiga avançar ainda mais. Agora, você falou aí entre a oposição e situação. Como que você se classifica hoje dentro das bancadas da casa? Um vereador de situação da base governista, um vereador da base independente, embora eu tenha certas ressalvas particulares a bancadas independentes? Eu acho que é difícil uma independência na casa. Como você se posiciona? Eu sou da base governista, né? Eu sempre digo o seguinte, sempre falei, eu estou do lado do povo, né? Eu sou do lado do povo, né? Acompanho, respeito, fiz campanha para o prefeito Vladimir, né? Caminhamos juntos desde o início da campanha, né? Então é o que eu sempre digo, seja quem for o prefeito, está do lado do povo, eu estou com ele, né? Embora às vezes venham algumas medidas impopulares para casa, né? São medidas que nós não gostaríamos de votar, mas quando a gente vê a necessidade, olhando a dificuldade do município, às vezes gera algum desgaste para nós, mas a gente avalia o agora e o depois, né? Então às vezes a gente vota algumas medidas que votamos ou poderemos votar algumas medidas que são impopulares, mas eu continuo dizendo que eu estou do lado do nosso povo campista e estamos lutando para melhorar. Aí se tivesse que classificar aí, então, com uma nota, então, como fez com a Câmara, qual seria a nota para o governo Vladimir? O governo Vladimir? Do 9,5. Nogueira, você tem mais alguma pergunta? O vereador falava da inauguração do gabinete dele lá no Parque Prazeres. Gabinete itinerante. Se quiser confirmar aí a inauguração, vereador, por favor. Então, um dos projetos meu é gabinete itinerante, tá? Que a gente quer rodar os bairros. Não fomos ainda para não cometermos o erro de aglomerar, né? Exato. Porque, isso acontece. Mas no Parque Prazeres não é um gabinete itinerante, porque é um local fixo, tá? Então lá não é o itinerante, mas é um gabinete que a gente vai atender a comunidade onde eu moro, onde eu estou mais de perto, onde mesmo não estando, mas sempre terá alguém lá, um horário ou outro, para estar atendendo as pessoas, ouvindo as demandas, deixando claro que eu não sou salvador da pátria e não consigo resolver o problema de todo mundo, mas a gente vai estar lá para ouvir, para dar atenção, para conversar, para auxiliar. E o itinerante, o nosso gabinete itinerante, ele vai rodar os bairros, né? Então nós estamos abrindo hoje lá no Parque Prazer, um bairro que me deu aí aproximadamente 700 votos, um pouco mais, né? Na eleição agora de 2020, né? É o bairro onde eu moro, onde está o meu maior reduto, mas na verdade
eu sou vereador de toda a cidade de Campos dos Goytacazes. Agradecer o senhor aqui pela entrevista, pela participação no programa, né? Dizer que estamos de portas abertas e desejar boa sorte aí no seu mandato. Não deu tempo de falar dos meus projetos, né? Aí, viu? Eu perguntei dos projetos, vereador. Perguntei dos principais projetos, sim. Quando você falou do gabinete, que está impossibilitado devido à pandemia, mas nós perguntamos, mas o senhor pode ficar à vontade para falar aí nesse momento da despedida. Então tá bom, bem rápido, né? Nós temos um projeto que, inclusive, foi aprovado aqui na casa. Temos um projeto da vacinação dos profissionais da educação, que é parceria eu e o vereador Maicon Cruz, né? O projeto é nosso, mas teve também um projeto aprovado aqui de apoio à Guarda Civil Municipal, oficializando a banda de música, que para muitos, para que banda de música? É porque eu tenho um projeto de música que já funciona, não está agora por conta da pandemia, porque eu entendo que através da música nós podemos tirar a criança, o adolescente do caminho errado, do crime, das drogas. Então, o projeto que nós aprovamos aqui também, que eu vejo de extrema importância, é que, oficializando a banda, ela vai ter condição de receber recursos federais para comprar instrumentos, e assim como a Polícia Militar, o 8º BPM, ela tem um projeto de música lá, certo, vocês são conhecedores, essa possibilidade também, esse projeto aprovado, sendo sancionado pelo prefeito, que ainda não foi, sendo sancionado pelo prefeito, nós vamos abrir essa possibilidade de termos aula de música também no batalhão, na Guarda Civil Municipal, e a Guarda também ampliar, levar esse projeto também aos bairros, também a cultura para a nossa cidade, entre outros projetos que estão tramitando na casa, depois a gente vai falar. Então tem muitos outros projetos, alguns pedidos nossos que já foram, inclusive, concluídos. Inclusive nós temos um pedido também, que o MTT deve executar por esses dias, que é o retorno da mão inglesa ali atrás do Ferreira Machado, uma indicação que nós fizemos, que eu entendo que ali salva vidas, tá? Então, um pedido nosso também. Pedido de um semáforo ali na Formosa com Tenente Coronel Cardoso, com o Barão do Amazonas, onde fica um guarda ali, chova, faça sol, ele tem que estar ali. Solicitamos um semáforo ali para que o guarda seja utilizado em outro setor, né? E que possa dar dignidade ao nosso povo ali, e estamos avançando. Temos muitos outros projetos, temos muitos ofícios encaminhados, temos muitas indicações feitas, temos projetos tramitando na casa, e tudo isso é de benefício à nossa população. Estamos semeando, eu creio que está chegando o tempo da colheita. E vamos avançar, porque em Deus faremos proezas. Não, o semáforo ali até que não é de tudo ruim, não, mas tem que ser bem sincronizado ali, no mínimo, com os semáforos da Beira Valão, né, no sentido Ponte Leonel Brizola, 28 de março, e também no sentido contrário, e ainda, pelo menos, o da 13 de maio, vereador. Né? Naturalmente, o senhor já deve ter observado isso. Está sendo viabilizado, sim, um estudo, né? Isso aí a gente encaminhou. Mas agora quem decide a real possibilidade, né, são as equipes do próprio MTT, né? Eles vão estudar, porque é o que eu falou, tem que ser bem sincronizado. Então tudo isso foi colocado, foi um pedido, uma solicitação, uma indicação, mas eles é que vão avaliar essa possibilidade. Tá certo. Então, muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia Arnaldo, bom dia a todos. Bom dia para o nosso amigo Souza, que saiu do hospital ontem, meu amigo. Amém. Aí do grupo. Tá bom? Nosso amigo, muito feliz com a notícia que chegou ontem. Um grande milagre. Deus é fiel. Certamente. Pastor, muito obrigado aí pela entrevista. Em breve a gente vai estar voltando a falar, certamente, né? Temos pautas importantes aí sobre sua responsabilidade. E Nogueira, amanhã a gente volta às 7, se Deus assim permitir. Fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição, agradecendo a você pela audiência. Amanhã de volta às 7, você segue ouvindo a Folha FM sempre